A segurança que a gente tem hoje para voar, ela é fruto de muito aprendizado, né? Infelizmente, muitas vezes esse aprendizado veio de tragédias que obrigaram todo mundo a repensar como as coisas eram feitas. Exatamente. Acidentes, felizmente, são raros hoje em dia, mas cada um que aconteceu deixou lições importantes. E um caso que marcou muito foi o do voo 800 da TWA, a Trans World Airlines. Sim, o TWA-800, um Boeing 747 enorme e é de Nova York para Paris. Isso foi em 17 de julho de 1996. E o que aconteceu foi terrível. Pouco tempo depois de decolar, acho que uns 10, 12 minutos, Isso, pouco mais de 2 minutos, ele explodiu sobre o Oceano Atlântico, ali perto de Long Island. ninguém sobreviveu, né? Ninguém, todas as 230 pessoas a bordo. Foi uma perda imensa. Na época, chegou a ser o terceiro acidente aéreo mais fatal nos Estados Unidos. E a primeira coisa que todo mundo pensou, quase que na hora, foi bomba. Terrorismo. Com certeza. O clima na época já era tenso, né? Uma explosão assim no ar alimentou muito essa suspeita inicial. Gerou uma apreensão gigantesca. Mas a investigação que se seguiu, nossa, uma das mais complexas da história, eu acho. E apontou para um caminho bem diferente. Completamente diferente. Então vamos tentar entender o que de fato aconteceu ali e como esse acidente acabou mudando a segurança na aviação. Vamos sim. Aquela imagem do avião sumindo do radar, as testemunhas falando de bola de fogo no céu, foi o início de uma operação, primeiro de resgate, depois de recuperação, que foi sem precedentes. Um esforço gigante, né? Colossal. Muitas agências envolvidas, mergulhadores trabalhando em condições super difíceis para trazer os destroços lá do fundo do oceano. Imagino. Quase um quebra-cabeça montado no fundo do mar e depois no hangar. Exatamente. E conseguiram recuperar, assim, 95% da aeronave. Foi fundamental para a investigação. Impressionante. E aí, com tudo isso remontado, o que descobriram? Foram 4 anos de investigação, certo? E custou uma fortuna? 4 anos, milhões de dólares investidos. E a conclusão oficial foi: não foi bomba, não foi terrorismo. E o que foi, então? A causa apontada foi uma explosão dentro do tanque de combustível central, aquele que fica na asa. A investigação concluiu que vapores de combustível ali dentro se inflamaram. Vapores? Como assim? Sim, o combustível gera vapores. E naquele tanque específico, por várias razões, podia se formar uma mistura de ar e vapor que era muito inflamável. E aí, provavelmente, uma faísca de um curto-circuito na fiação elétrica que passava por ali. Iniciou tudo. Uma faísca? Quer dizer, um problema elétrico dentro do tanque de combustível? Isso. A explosão foi tão forte que, basicamente, desintegrou a parte central do avião. E aqui é que a coisa fica, muito interessante, né? Porque esse tanque central tinha essa característica. Exato. Ele era diferente dos outros tanques, frequentemente tinha essa mistura perigosa de ar e vapor. Principalmente em dias quentes ou depois de muito tempo no solo, o calor dos aparelhos de ar-condicionado que ficavam perto dele também contribuía para aquecer o tanque. E ninguém via isso como um risco tão grande antes? Não com essa clareza. Essa questão da inflamabilidade do espaço vazio do tanque, o que chamam de ulagem, foi uma descoberta-chave dessa investigação. Um ponto de virada mesmo. Mas espera aí, se identificaram a sequência curto-circuito, faísca, ignição, como assim não acharam a faísca exata? Pois é, esse é o detalhe intrigante. Apesar de todo o trabalho, de toda a tecnologia, de reconstruir tudo, a fonte precisa, o ponto exato onde a faísca começou, isso nunca foi determinado com 100% de certeza. Nossa, mesmo depois de 4 anos e tanto dinheiro? Mesmo assim. É um daqueles mistérios técnicos que às vezes ficam, mas identificar a vulnerabilidade já foi o bastante. Entendi. Saber que a fiação ali perto dos vapores era um problema já foi suficiente para gerar mudanças grandes, né? Com certeza. E isso é fascinante. Mesmo sem ter a resposta final sobre a faísca, a indústria teve que agir. Descobrir que fios elétricos passavam tão perto de vapores inflamáveis dentro de um tanque foi um choque. A reação foi, imediata e as mudanças foram obrigatórias. E que tipo de mudanças foram essas na prática? Bom, a FAA, que regula a aviação nos Estados Unidos, emitiu várias diretrizes. Uma delas,
crucial foi exigir um novo projeto para fiação dentro dos tancos. Separar fisicamente os fios da sonda que mede o combustível de outros circuitos com voltagem maior, para evitar curtos. Faz todo sentido. Outra coisa foi instalar componentes para cancelar picos de energia, sabe? Para evitar que esses picos gerassem faíscas ali naquele sistema elétrico sensível. E teve a questão das bombas de combustível também, né? Mesmo que a do TWA-80 não tenha sido achada. Sim, foi outra medida importante, mais preventiva. Descobriram que algumas bombas em outros 747 usavam umas vedações de silicone que podiam estragar com o tempo, e aí podia vazar combustível perto de partes elétricas. Ah, perigoso também. Resumindo a história toda, o TWA-800 não foi um ataque externo. Foi uma falha técnica super complexa, uma combinação de fatores ali, o design do sistema, as condições do dia e uma vulnerabilidade que ninguém tinha percebido direito. Exatamente. Se a gente olha para o quadro geral, o TWA-800 foi um marco. Obrigou todo mundo a repensar a segurança dos tanques de combustível e dos sistemas elétricos que ficam perto deles. E as mudanças não foram sugestões, foram impostas e mudaram projetos e a manutenção de aviões no mundo todo. E esse legado está voando com a gente hoje, mesmo que a gente nem perceba. Com certeza, as lições do TWA-800 levaram a sistemas para prevenir faíscas e, mais tarde, até sistemas de inertização, que basicamente diminuem a quantidade de oxigênio no tanque para reduzir a chance de fogo. São camadas de segurança que hoje são padrão e nasceram daquela tragédia. É um ponto importante para a gente pensar sobre como essas investigações funcionam, né? Exato. Isso levanta uma questão interessante sobre investigar coisas muito complexas. Mesmo com toda a tecnologia, com recursos imensos, como foi no caso do TWA-800, alguns detalhes, alguns elos da corrente, como a faísca inicial, podem ficar sem resposta definitiva. É verdade. É um lembrete de que a busca por segurança é constante, né? A tecnologia avança, mas sempre traz novos desafios. E às vezes a gente tem que tomar decisões e agir com base no cenário mais provável, mesmo sem ter todas as peças do quebra-cabeça na mão.